Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto super interessante que é curiosidade de muitas pessoas que estão entrando no mundo do vinho, muitas pessoas que apreciam o mundo do vinho, e a gente vai falar de harmonização. Bom, quando falamos de harmonização, existem vários fatores que determinam ela, né? A gente avalia vários pontos e tal. E uma harmonização perfeita é algo quase assim, não é impossível, mas é algo muito complexo, né? Então as pessoas buscam muito essa história da harmonização perfeita. E a gente gostaria de falar para vocês que não precisa se preocupar com esse termo perfeição, né? Porque essa harmonização perfeita seria casar exatamente as estruturas do vinho com a do prato. E é muito difícil pensarmos na teoria disso tudo e colocarmos na prática exatamente a perfeição. Então, o que a gente quer falar para você sobre harmonizar um prato com um vinho? Bom, nós temos aí uma das facilidades que seria sempre escolher o prato antes, né? Para fazer esse casamento. A harmonização nada mais é do que um casamento entre estruturas do prato e do vinho. E por que a gente sempre indica que a pessoa vai escolher o prato? Porque nós, seres humanos, conhecemos mais pratos, né? Comidas, a culinária, do que vinhos. Todos nós que estudamos vinhos também. Então você conhece o sabor do arroz, você conhece o sabor do feijão, do churrasco, e aí você já pode imaginar como é aquele prato. Mas o vinho já é um pouquinho mais difícil. Se a gente não degustou ainda, a gente não conhece o vinho. A gente nem imagina, às vezes, como é que ele pode se comportar no nosso paladar ou no olfato, né? Então é muito mais fácil a gente escolher o prato pelo fato de conhecermos mais alimentos do que o vinho, e depois escolher o vinho que casa bem com esse prato, tá? Então, o que é muito importante levar em conta? Existem algumas pessoas que falam de regras, né? A harmonização, na verdade, a harmonização, ela tem muitas regras e para ser seguidas. Mas a gente não vai fazer tudo isso em casa. Tu quer relaxar, tu quer curtir um prato ali, um churrasco com os amigos, um jantar e tal. Então, tu não vai seguir todas aquelas regras como um tutorial, né? E aí a gente gosta então de deixar para vocês essa percepção de que você é livre para harmonizar aquilo que você gosta com o vinho que você gosta. Só que o fato é que talvez não vai ser aquele casamento perfeito, mas dá para fazer tranquilo em casa e é o que a gente faz muitas vezes. E outra coisa da harmonização é se permitir errar e acertar. Às vezes a gente encontra ali um prato que vem à mente, hoje eu quero fazer um macarrão, um espaguete e tal, com molho vermelho, vou colocar com tal vinho. Talvez ele não vai dar tão certo quanto o esperado, mas a gente tem que pegar essa prática, né? Essa experiência, memorizar ela para um próximo prato, um próximo vinho, a gente recordar e ver o que harmonizou e o que não harmonizou, o que casou e o que não casou também, tá? Então, regras básicas para você fazer em casa, para você escolher um prato simples ou complexo, enfim. A gente precisa cuidar da acidez do prato. Será que ele é cítrico? Eu vou usar limão nele ou não? Ele não vai ter nada de acidez e cítrico no prato, falando do prato, tá? Depois a gente tem que cuidar se esse prato ele tem um amargor ou não tem amargor. A gente precisa cuidar se ele é muito salgado ou não é salgado. Tem que cuidar se é doce também. Temos que cuidar do prato. Se ele tem uma espécie de muita gordura, muito condimentado, né? Às vezes a gente faz lá um molho para uma massa, enfim, e ele é super condimentado. Então tem que prestar atenção nessa gordura, no quanto que ele tem às vezes de proteína, né? Para conseguir casar com o vinho. Então a gente tem aí, se for um prato ácido, a gente vai pensar em um vinho com uma boa acidez também, tá? Se for um prato amargo, a gente tem que pensar no tanino do vinho, que é aquela sensação de adstringência que dá uma liga na boca. Essa adstringência, ela vem muitas vezes seguida de um certo amargor, tá? Que vem da uva. Então, se esse prato ele é amargo, a gente precisa de um vinho que vá acompanhar ele, porque aí quando a gente tem o ácido com ácido ou amargo com amargo, eles vão se neutralizar, eles vão casar e ninguém vai sair gritando ou sair saltitando do outro lado. Aí quando a gente tem um prato, por exemplo, gorduroso, vamos pensar lá num churrasco, uma picanha assim com aquela gordurinha derretendo e tal. Se a gente tem um prato gorduroso, a gente tem que pensar que esse vinho tem que ter uma estrutura legal para ir com essa gordura. Então, primeira coisa, acidez. Tem que ter uma acidez bacana, porque a acidez vai limpar essa gordura do paladar. Tem que ter um tanino legal, o tanino acompanha bem a gordura, né? Ele casa muito bem com a gordura, então um vinho mais tânico. Em resumo, um vinho mais encorpado para ir
junto com esse prato que é mais encorpado, ele é condimentado, ele é gorduroso, né? Uma carne e tal. E depois a gente tem os doces, que é uma grande incógnita no mundo do vinho. Existe uma briga muito grande entre os profissionais e os apreciadores, porque algumas pessoas colocam, por exemplo, uma sobremesa harmonizada com brute, o espumante brute que é seco. Beleza, tu pode colocar tranquilo, mas jamais vai harmonizar. Por quê? Nós temos o doce, estamos falando de um doce, uma sobremesa, e a gente tem o seco, a sensação, né? O paladar, no caso, vai ficar amargo, porque o prato é doce e o brute é seco. E vai dar um contraste. E muitas pessoas, eu também particularmente faço, colocaram uma sobremesa com brute, porque eu quero que esse brute corte o açúcar da sobremesa. Mas a gente faz isso em casa, sem problemas, só que não é harmonização. Tem que ficar bem claro o que é harmonização. Então é casar estruturas. Tá, mas então o que eu coloco para essa sobremesa? Eu vou colocar algo doce. O vinho tem que ser tão doce quanto a sobremesa, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico aí das culinárias. O petit gâteau, super doce, chocolate, né? A gente tem o petit gâteau e aí a gente vai colocar um vinho de colheita tardia, vai colocar um vinho licoroso, tinto ou branco, enfim. A gente vai colocar um moscatel e tal. Então tem que ser um vinho bem doce, para ele não deixar aquela sensação de amargo no paladar. Porque se a gente tiver o prato doce e o vinho, no caso, ser um seco, a gente vai ter uma briga grande no paladar. Eu gosto dessa sensação porque daí o seco, o brute, ele corta o açúcar. No meu caso, que não gosto de açúcar. Mas para a gente harmonizar, para casar, tem que ser doce com doce. Então é um prato doce e um vinho tão doce quanto o prato. Tá? Essas são as estruturas básicas do casamento para harmonização. Tá? Existem vários fatores, depois na sequência a gente vai ter os episódios de cada prato, bem legal, harmonizado com o vinho. A gente vai dar outras opções diferentes, além do vinho tinto, espumante e tal. E aí vocês vão poder ter uma ideia, uma noção. Mas a regra maior é realmente não ter regras. Você tem que tentar, você tem que ousar, tem que errar e depois acertar numa próxima. E sempre memorizando o que você está harmonizando. Tá? Mas é basicamente assim, o prato é leve, o vinho é leve, o prato é mediano, o vinho tem que ser mediano, o prato é encorpado, o vinho tem que ser encorpado. Então a gente só tem que cuidar para não deixar entre um e outro ir brigando, enfim, um confrontar o outro. Então a gente tem aí culinárias locais também, que é bem bacana, né? Às vezes tu pega um vinho local com a culinária local, isso dá muito certo geralmente, fecha bastante em função até mesmo dos ingredientes usados, né? Essa questão dos ingredientes é muito importante porque a gente tem que cuidar. Às vezes a gente faz um prato em casa, um prato qualquer. Às vezes um arroz de forno, que é super simples e tal, uma lasanha, enfim. A gente só tem que cuidar dos temperos também, além da estrutura. Né? Que tempero que eu estou usando? Porque às vezes parece um prato leve, mas eu carrego muito de tempero. E esse tempero pode cortar o sabor do vinho. Então a gente vai falar a seguir, né, nos próximos episódios também dessa parte dos temperos. Nos acompanhem.